Olá, alunos, bom dia. Nós vamos agora estudar determinantes, tá? Cálculo de matrizes, conteúdo do segundo ensino médio. Então, tá aqui. Determinante de uma matriz é um número associado a uma matriz quadrada. Ela pode ser de ordem 2, de ordem 3, de ordem 4. Então, nós vamos estar utilizando agora um cálculo, tá? Que é o produto das diagonais, tanto da diagonal principal como da diagonal secundária, e calcular a diferença entre esses produtos, tá? Então, define-se como determinante da matriz A, tá? Det, geralmente vai estar abreviado, por exemplo, você tem uma matriz A, vai estar det de A. Você tem a matriz B, vai dar det de B, assim por diante. Então, o número aqui é obtido através das operações das matrizes, dos elementos que fazem parte da matriz a partir das regras das operações matemáticas, das matrizes e determinantes. Bem, quando você tem uma matriz, tá? Que ela só tem uma linha e uma coluna, ou seja, um único elemento, a determinante dessa matriz será ela mesma, esse mesmo elemento. Então, por exemplo, eu tenho a matriz, no caso aqui, A, que é o 10 apenas, tá? No caso, eu quero que você determine para mim a determinante da matriz A, o det de A vai ser o próprio valor que está aqui, 10, tá? Se fosse zero, seria o zero. Se fosse menos 1, seria menos 1, porque você tem apenas um elemento, tá? Bem, agora, se você tem uma matriz de duas linhas e duas colunas, que é uma matriz de ordem 2, é uma matriz quadrada. Então, nós precisamos calcular as diagonais. Então, você vai calcular o produto da diagonal principal e o produto da diagonal secundária. Então, é uma multiplicação. Diagonal principal é o A11 vezes o A22, tá aqui, ó. E o A12 vezes o A21, que é a diagonal secundária que está aqui. Só que sempre quando você calcular, você sempre tem que subtrair ambas diagonais. Então, o resultado delas, sempre a diagonal principal é primeiro e depois subtrai com a diagonal secundária, nunca o inverso. Primeiro a diagonal principal, aí menos a diagonal secundária, tá? Então, vamos verificar agora exemplos numéricos para vocês. E esse cálculo é só para matriz de ordem 2. Matrizes de ordem 3 em diante tem um outro cálculo, outras propriedades aí, tá? Bem, aqui nós temos dois exemplos. Nós temos aqui a matriz A, que é uma linha e uma coluna, como eu já expliquei anteriormente, e um único elemento. Então, no caso, a determinante da matriz A vai ser o 3, tá? Então, é uma matriz de ordem 1, uma linha e uma coluna. Temos a matriz de ordem 2, duas linhas e duas colunas, e vamos desenvolver o seu determinante. Aqui eu fiz passo a passo. Então, ó, calculei a diagonal principal, então é 3 vezes o 4. Sempre quando você vai calcular a determinante, você usa multiplicação. Então, 3 vezes o menos 4, que dá menos 12. Isso aí é o valor do produto da diagonal principal. E a diagonal secundária é 2 vezes 1. Tá aqui, número 2, certo? 2 vezes 1, 2, o resultado da diagonal secundária. Aí, para a gente determinar agora a minha determinante. Então, sempre a diagonal principal vem na frente, ó, menos 12. E sempre esse sinal de negativo vai aparecer, porque você precisa calcular a diferença do produto das duas diagonais, da principal com a secundária. Então, é a diagonal principal menos a diagonal secundária, que é mais 2. Eu sempre procuro colocar a diagonal secundária entre parênteses, porque às vezes aqui o mais 2 ele poderia dar um resultado negativo, e aí você vai ter que fazer a regrinha de sinal com este outro aqui, tá? Aqui não há necessidade, porque vai ficar negativo. Então, menos 12 com menos 2, a determinante de A vai ser menos 14, tá? Mais um exemplo, vamos lá. Aqui nós temos uma equação. Agora a gente vai usar a determinante para calcular os valores de x.
e a gente precisa montar a equação. Então, mas nós vamos utilizar a mesma técnica, né? No caso, se você estivesse calculando uma determinante. Então, aqui no caso, diagonal principal, x ao quadrado vezes 1 é x ao quadrado. Agora, a diagonal secundária, x vezes 2 vai dar 2x, está aqui. Só que você sempre faz o quê? A diagonal principal menos a diagonal secundária. Tá aqui o sinal de negativo, que é igual a menos 1 que está aqui. Então, essa matriz, ela está tendo uma igualdade. Então, se fosse igual a zero, aqui você iria colocar igual a zero. Mas como está igual a menos 1, você vai colocar o menos 1, tá? Quando não aparece sinal de igualdade e tenha as incógnitas, coloque igual a zero. Bem, passo o menos 1 para o primeiro membro, ele fica positivo. Aí, o que você vai ter? Uma equação do segundo grau. Você vai desenvolver, né? Vai calcular o valor de x usando a fórmula de Bhaskara, tá? Então, no caso, ela está aqui, eu quero o valor de x. Então, calculo o discriminante que deu zero, tá? Então, b ao quadrado é 4, tá aqui, ó. Menos 4 vezes a vezes c vai dar menos 4, 4 com menos 4 dá zero. E aí, a gente utiliza o quê? A fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Aí, no caso, o valor de x vai dar 1, tá? Então, deu uma única solução aqui por conta do delta ser zero, tá? Então, determinamos já o valor do x da sua matriz, tá? Belezinha? Utilizando o cálculo de determinante, tá? A multiplicação das diagonais da matriz. Bem, mais um exemplo. Então, aqui eu tenho uma matriz onde nós precisamos desenvolver o valor de x. Então, tá aqui, ó. Diagonal principal é essa daqui. Então, x vezes 3 dá 3x. E a diagonal secundária é 8 vezes x mais 1. Como aqui você tem dois termos, o x mais 1, você vai colocar ele entre parênteses para você fazer a distributiva. Não esqueçam. 8 vezes x, 8x, e 8 vezes 1, 8. Então, eu fiz a distre aí, tá? Bem, agora montando a equação. Primeiro, diagonal principal, sempre na frente a diagonal principal, menos a diagonal secundária. Como na diagonal secundária eu tenho dois termos, ó, dois elementos, coloquei entre parênteses para fazer a regra de sinal. Se você não coloca, você esquece que tem que mudar o sinal de todos os termos, não pode esquecer. Então, 3x, copiei, mudo o sinal do de dentro, então vai ficar menos 8x com menos 8, que é igual a zero. Bem, 3x com menos 8x dá menos 5x, passo o menos 8 para o segundo membro, fica mais 8, e o 5, menos 5 está multiplicando, passa dividindo 8. Então, o valor do x vai ser de menos 8/5, tá? Que é a solução da equação. Tá? Então, o x, aqui no caso, nesta matriz, vale menos 8/5, tá? Não esqueçam, quando você vai multiplicar as diagonais, aqui no caso é 8 vezes o x e 8 vezes o 1, distributiva. E quando for montar a equação, coloca o sinal de negativo e monta fazendo o inverso do de dentro. Ah, professora, e se eu quiser já mudar o sinal antes? Pode, aí vai ficar menos 8, x com menos 8, só que aqui você não coloca mais o sinal, né? Porque você já fez a mudança. Sempre o resultado da diagonal secundária sempre é o oposto ou simétrico dos números, tá? Será mais 8x, ficou, ó, menos 8x. Será mais 8, ficou menos 8. Então, esse sinal aqui é para a gente fazer o oposto ou simétrico do produto da diagonal secundária, tá? E mais um exemplo, nós temos aqui mais um cálculo de equação. Então, nós temos aqui, ó, diagonal principal, x vezes 3x mais 1. O 3x mais 1 coloquei entre parênteses para a gente fazer a distre, tá? Então, x vezes 3x deu 3x ao quadrado. X vezes 1 deu mais x. Então, esse é o resultado da diagonal principal. Diagonal secundária. 2 vezes o x mais 2. Então, tá aqui, ó.
2 vezes o x mais 2. Coloquei entre parênteses que você tem dois termos. 2 vezes x dá 2x e 2 vezes 2 vai dar 4. Agora é só organizar a equação, tá? Então, aqui, ó, primeiro sempre coloco na frente o produto da diagonal principal, que é 3x ao quadrado mais x. Vamos fazer o oposto, ó, menos os elementos da diagonal secundária. Coloquei entre parênteses, sempre coloque. 3x ao quadrado mais x, aí faz o oposto do de dentro, fica menos 2x, faço o oposto do de dentro, fica menos 4, que é igual a zero. Organizo a minha equação, olha só, deu um trinômio, uma equação do segundo grau, Bhaskara. Então, aqui, o discriminante deu 49, e ao substituir na fórmula de Bhaskara, tivemos duas soluções, 4 terços e menos 1, que é a solução da nossa equação relacionada à matriz de ordem 2. Observe que ela está aqui no comecinho igualada a zero, por isso que eu tive que igualar a minha equação a zero, tá bom? Então, sempre vocês precisam multiplicar as diagonais e, ó, calcular a diferença, mas sempre procurem, ó, colocar entre parênteses, porque tem que mudar o sinal de todos os elementos da diagonal secundária, tá? O produto da diagonal secundária, sempre. Não é porque aqui é positivo que vai ficar sempre negativo. No caso aqui, podia ser menos 2x e aqui ia ficar mais 2x, tá bom? Calhou aqui de tanto esse exemplo ou o anterior serem positivos e aí a gente inverte o sinal e ficou um negativo, tá bom? Bem, vocês vão desenvolver agora as questões que eu vou passar, da mesma maneira como a professora explicou. Se tiver dúvidas, avise a professora. E aí, na próxima aula, na terça-feira, nós corrigimos, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.